E se a pessoa que você está se tornando fosse determinada, em grande parte, pelos pensamentos que repete todos os dias, antes de cada escolha, atitude ou mudança de direção. Existe uma ideia que orienta o modo como você interpreta a realidade. Aquilo que ocupa sua mente influencia o que percebe, o que acredita ser possível e a maneira como decide agir. A mente não transforma desejos em resultados por magia. Seu poder aparece de forma mais concreta. Pensamentos repetidos criam padrões de atenção. Esses padrões orientam comportamentos e comportamentos praticados constroem identidade. Quando você pensa sempre da mesma maneira, tende a enxergar as mesmas possibilidades, tomar decisões semelhantes e produzir resultados conhecidos. Por isso, mudar de vida não começa apenas com novas metas, ambientes ou rotinas. A verdadeira mudança começa quando você observa as ideias que têm dirigido suas escolhas sem serem questionadas. Este audiolivro é um convite para compreender esse processo e aprender a conduzi-lo conscientemente. Você descobrirá como reconhecer pensamentos automáticos, separar interpretações de fatos, fortalecer o foco e construir uma voz interior mais clara. Não será necessário controlar tudo o que surge em sua mente. O essencial é decidir quais pensamentos merecem influência. A mente é o ponto de partida. O que você alimenta nela orienta suas ações, aquilo que pratica por meio dessas ações. Pouco a pouco, transforma-se em quem você é. Capítulo 1. A sentença secreta. Há manhãs em que você acorda cansado antes mesmo de sair da cama. O corpo repousou, mas a mente passou a noite preparando acusações. Ela recordou o que ficou incompleto. Imaginou as perguntas que poderão fazer. Previu desapontamentos e ensaiou explicações para fracassos que ainda nem aconteceram. Quando o dia começa, parte da sua energia já foi gasta defendendo-se de um tribunal invisível. Esse tribunal costuma operar por meio de uma sentença curta. Não sou bom o bastante. Sempre estrago tudo. Se eu decepcionar alguém, perderei meu valor. As palavras variam, porém a ferida é a mesma. A sensação de que qualquer falha revelará uma insuficiência escondida. Por isso, situações comuns ganham um peso desproporcional. Uma mensagem sem resposta parece desprezo. A correção de um trabalho soa como humilhação. O sucesso de outra pessoa vira evidência de atraso. Nada permanece apenas o que é. Tudo se converte em veredito sobre quem você é. Tal mecanismo explica por que mudanças externas tantas vezes produzem apenas alívio temporário. Um novo emprego pode retirar você de um ambiente difícil, mas não silencia a ideia de que precisa provar merecimento o tempo inteiro. Outra relação oferece novas possibilidades. Embora a expectativa de abandono viaje junto, uma agenda mais organizada reduz o caos visível, sem tocar na crença de que descansar é perder terreno. O cenário muda, e o intérprete continua o mesmo. Reconhecer isso não significa culpar-se pelo sofrimento. Culpa diz: você criou tudo e deveria ter feito melhor. Responsabilidade afirma: existe uma parte desse processo que agora pode ser cuidada por você. A primeira paralisa, a segunda devolve movimento. Quem se culpa tenta punir o passado. Assumir responsabilidade permite responder no presente. Observe um episódio recente em que algo pequeno alterou o seu estado por horas. Talvez alguém tenha usado um tom seco. Pode ser que uma tarefa tenha levado mais tempo do que você esperava. Quem sabe tenha visto uma fotografia e concluído que todos avançaram, menos você. Retire por um instante a explicação automática. O que aconteceu de forma concreta, depois? Qual significado a mente acrescentou? Por fim,
O que esse significado declarou a seu respeito? Imagine que um gestor devolva um relatório pedindo ajustes. O fato é simples. Há aspectos a corrigir. A história pode ser: ele percebeu que não tenho capacidade. Em seguida vem a sentença: sou uma fraude. O corpo reage não a algumas alterações no relatório, mas à ameaça de ser desmascarado. Ombros endurecem. Respiração encurta. Vontade de fugir aparece. Talvez você adie a revisão. Trabalhe até a exaustão ou responda defensivamente. Cada comportamento parece provocado pelo pedido, quando na realidade foi organizado pelo veredito. Separar fato, história e sentença é um gesto de liberdade. O fato pede uma resposta prática. A história precisa ser examinada. Já a sentença exige ser recusada como medida de identidade. Um trabalho incompleto pode ser melhorado. Transformar essa ocorrência em definição pessoal apenas acrescenta dor ao esforço necessário. Durante muito tempo, você talvez tenha chamado esse padrão de realismo. A mente crítica se apresenta como alguém que impede ilusões. Se eu esperar o pior, não serei pego de surpresa. Entretanto, antecipar. A dor não evita que ela aconteça. Muitas vezes, faz você sofrê-la antes, durante e depois. A vigilância promete proteção, mas cobra presença. Em troca da sensação de controle, retira a capacidade de habitar o momento como ele realmente é. Sua sentença secreta não precisa desaparecer hoje para perder força. Basta que seja vista. Quando ela surgir, experimente nomeá-la. A velha conclusão está aqui. Não discuta. Não faça um discurso. Não tente substituí-la imediatamente por uma frase grandiosa. O ato de reconhecê-la já cria distância. Aquilo que antes falava como autoridade passa a ser percebido como padrão. No começo, essa distância dura poucos segundos. Ainda assim, alguns segundos são suficientes para não enviar a mensagem impulsiva. Não abandonar a tarefa. Não pedir desculpas por existir. Não aceitar uma obrigação apenas para evitar desaprovação. Uma escolha diferente interrompe a sequência antiga. Com repetição, a interrupção deixa de ser exceção e se torna caminho. Você não é a sentença que aprendeu a repetir. É também a consciência capaz de ouvi-la sem obedecer. Essa diferença parece pequena quando expressa em palavras, mas muda o centro de comando da sua vida. Antes, qualquer tropeço confirmava quem você temia ser. Agora, cada situação pode voltar a ocupar seu tamanho verdadeiro. Um erro é um acontecimento. Uma crítica é uma informação misturada à perspectiva de alguém. Incerteza significa ausência de resposta. Não anúncio de desastre. O primeiro passo não consiste em pensar bonito. Consiste em parar de transformar cada experiência em julgamento de valor pessoal. Quando o tribunal íntimo perde o direito de definir você, o dia deixa de ser uma longa defesa. Pela primeira vez, talvez seja possível viver sem precisar provar inocência diante de uma acusação que nunca foi verdade. Capítulo 2. De onde veio essa voz? Nenhuma criança nasce acreditando que um erro reduz seu valor. Ela aprende isso quando percebe, de modo explícito ou sutil, que certos comportamentos aproximam afeto e outros produzem afastamento. Um rosto que endurece. Uma comparação frequente. Elogios oferecidos apenas pelo desempenho ou silêncios usados como castigo podem ensinar uma conclusão profunda para continuar pertencendo. É preciso acertar. Tal aprendizagem nem sempre acontece em uma família cruel. Adultos amorosos também carregam medos, pressões
e limites que não sabem nomear. Um pai preocupado com o futuro pode cobrar excelência, tentando proteger. Uma mãe exausta talvez responda com irritação a necessidades legítimas. Professores sobrecarregados podem premiar obediência e tratar curiosidade como problema. A criança não dispõe da visão ampla necessária para interpretar contextos. Em vez de pensar, eles estão assustados ou cansados. Conclui: há algo errado comigo. Mais tarde, aquela conclusão aparece como temperamento. Você diz que sempre foi perfeccionista, reservado, ansioso ou incapaz de receber críticas. Sob esses rótulos, muitas vezes existe uma estratégia antiga. Fazer tudo impecavelmente reduzia o risco de repreensão. Permanecer discreto evitava exposição. Antecipar o humor alheio ajudava a preservar segurança. A mente repetiu o que funcionou e transformou proteção em identidade. Uma estratégia pode salvar determinada fase e limitar a seguinte. O hábito de ler a atmosfera antes de falar talvez tenha sido útil num ambiente imprevisível. Na vida adulta, porém, ele pode levar você a abandonar opiniões antes que alguém as escute. A busca por desempenho possivelmente abriu portas. Ao mesmo tempo, tornou cada descanso suspeito e cada conquista insuficiente. Aquilo que um dia evitou dor começa a impedir intimidade, criatividade e escolha. Compreender a origem não significa passar anos procurando culpados. Tampouco exige reconstruir cada detalhe do passado. A pergunta mais fértil não é quem fez isso comigo, mas o que aprendi a acreditar para me adaptar. Essa mudança de foco preserva a verdade do que aconteceu sem aprisionar você ao papel de vítima eterna. Ainda assim, a lógica do padrão não o transforma em destino. Ao contrário, revela o ponto em que ele pode ser atualizado. O presente dispõe de recursos que a versão mais jovem de você não tinha. Linguagem, mobilidade, critérios, possibilidade de escolher relações e capacidade de suportar desaprovação. Contudo, o sistema interior continua agindo como se o perigo permanecesse igual. Ele precisa aprender por experiência que hoje existem outras respostas. Pense em uma ocasião em que alguém discordou de você. Talvez a garganta tenha fechado e uma urgência de se explicar tenha aparecido. O adulto sabia que era apenas uma divergência. Outra parte reagiu como se o vínculo inteiro estivesse ameaçado. Em vez de ridicularizar essa reação, reconheça a intenção protetora. Diga internamente: entendo por que isso assusta. Mesmo assim, posso permanecer aqui sem me abandonar. Essa forma de falar não infantiliza nem dramatiza. Ela reúne passado e presente no mesmo instante. O medo é ouvido, mas não recebe o volante. A consciência adulta assume a direção e verifica o que de fato está diante dela. Existe ameaça real? Há desrespeito? Ou apenas desconforto por não controlar a opinião de outra pessoa? Mudar a voz interna requer distinguir familiaridade de verdade. Uma frase pode soar autêntica apenas porque foi ouvida milhares de vezes. O conhecido produz sensação de certeza, inclusive quando é injusto. Por isso, ideias mais equilibradas parecem artificiais no início. Dizer, posso errar sem perder dignidade, talvez provoque resistência. Não porque a frase seja falsa, e sim porque contradiz anos de condicionamento. O novo raramente chega com a sensação imediata de lar. Primeiro, ele parece território estrangeiro. Você coloca um limite e sente culpa. Recebe um elogio e quer diminuí-lo. Descansa depois de cumprir o suficiente, mas o corpo continua esperando punição. Esses desconfortos não provam que a escolha está errada. Revelam somente que a mente ainda usa um mapa antigo. Depois, formule uma orientação que um adulto firme e respeitoso ofereceria. Em vez de você é ridículo, use. Essa escolha não representou o que você deseja. Repare o dano e faça diferente. No lugar de ninguém vai suportar você, diga, há uma conversa difícil que precisa ser conduzida com honestidade. Troque a condenação difusa por uma responsabilidade específica. A clareza corrige sem destruir. Certas memórias continuarão doendo.
Algumas reações ainda chegarão antes do pensamento consciente. Nenhum desses fatos invalida o processo. O objetivo não é apagar a história, mas retirar dela o poder de emitir ordens permanentes. Você pode honrar o que precisou fazer para sobreviver e, ao mesmo tempo, reconhecer que já não precisa viver em estado de defesa. Quando uma regra antiga aparecer, pergunte: isso pertence a esta situação ou a outra época? A resposta talvez não venha em palavras. Pode surgir como uma percepção corporal, uma lembrança ou o simples reconhecimento de que a intensidade é maior do que o momento pede. Essa percepção já permite reduzir a velocidade e escolher uma atitude compatível com o presente. Sua mente não falhou ao criar proteções. Ela fez o melhor possível com as informações disponíveis. Agora novas informações podem ser oferecidas. Discordância não é abandono. Pausa não é fracasso. Erro não é indignidade. Ser visto não equivale a ser atacado. Tais ideias só ganham raízes quando acompanhadas por ações. Cada limite mantido, cada tentativa imperfeita e cada conversa atravessada sem autoabandono ensinam que o tempo mudou. Aos poucos, a voz que um dia nasceu do medo deixa de narrar o futuro. Capítulo 3. Pensamento não é prova. Um pensamento chega com a velocidade de um reflexo. Antes que você perceba, ele já descreveu o acontecimento, previu o resultado e escolheu um culpado. Essa rapidez cria a impressão de verdade. Afinal, se a frase apareceu tão espontaneamente, deve estar revelando algo real. Contudo, espontaneidade demonstra hábito, não precisão. Imagine que um amigo visualize sua mensagem e não responda. Em segundos, a mente oferece versões. Ele está aborrecido, você falou demais, a amizade esfriou. O peito pesa, como se a perda estivesse confirmada. Horas depois, descobre que o telefone tocou no meio de uma emergência doméstica. O sofrimento vivido durante a espera foi verdadeiro, embora a interpretação não fosse. Esse exemplo parece simples, em situações ligadas à sua ferida central, porém, a primeira história recebe ainda mais autoridade. Quando existe medo de não ser suficiente, toda ambiguidade tende a ser preenchida com rejeição. A mente prefere uma resposta dolorosa a permanecer diante do desconhecido, pois uma conclusão oferece a ilusão de controle. Se eu já sei que dará errado, posso me preparar. O preço dessa preparação é tratar possibilidades como fatos. Aprender a pensar com liberdade não significa desconfiar de tudo. Significa exigir de uma conclusão interna o mesmo critério que você aplicaria a uma afirmação externa. Que evidências existem? O que não sei? Há outra explicação plausível. Qual parte desta história é observação e qual parte é medo? Essas perguntas não servem para construir uma versão agradável a qualquer custo. Talvez a mensagem sem resposta seja, de fato, sinal de afastamento. Ainda assim, você não precisa se condenar antes de investigar. Precisão suporta respostas difíceis melhor do que catastrofização. Se houver um problema, ele poderá ser enfrentado. Se não houver, você terá evitado horas de punição imaginária. Em muitos momentos, pensamentos se apresentam como rótulos. Sou fraco, sou atrasado, sou complicado. Um rótulo comprime milhares de experiências numa palavra e impede qualquer ação específica. Se você é incapaz, não há o que fazer. Caso determinada habilidade ainda não tenha sido desenvolvida, existe um próximo passo. A identidade fecha, a descrição abre. Experimente traduzir julgamentos em dados. Sou desorganizado, pode virar nas últimas 2 semanas. Comecei o dia sem escolher prioridades e perdi prazos. A nova frase não é mais confortável, porém é utilizável. Ela mostra comportamento, período e consequência. Assim, você pode testar uma mudança em vez de defender-se de uma acusação total. O mesmo vale para previsões. Vai ser um desastre mistura receio, imaginação e certeza. Dizer: há 3 pontos que ainda não preparei e temo ser questionado sobre eles. Devolve proporção. Agora é possível revisar os pontos, pedir ajuda ou aceitar que alguma insegurança acompanhará a apresentação. A ansiedade deixa de ser uma nuvem sem bordas e passa a indicar uma necessidade concreta. Outra armadilha é a leitura de mente.
Você interpreta um olhar, uma pausa ou uma mudança de tom como acesso direto à intenção alheia. Talvez tenha boa sensibilidade social, mas sensibilidade não é onisciência. Em vez de construir um processo inteiro a partir de sinais, pergunte quando a relação permitir. Notei que você ficou mais quieto. Aconteceu alguma coisa entre nós? Uma pergunta madura economiza o desgaste de 10 julgamentos silenciosos. Há momentos em que não será possível verificar. Então, a tarefa consiste em tolerar a ausência de certeza. Essa capacidade é central para a força mental. Quem exige garantia antes de agir entrega o futuro à ansiedade. Aceitar não saber permite reunir informações, avaliar riscos e dar um passo responsável mesmo com desconforto. Talvez você tema que questionar pensamentos o torne ingênuo. Acontece o oposto. Uma mente disciplinada não acredita automaticamente no pior nem no melhor. Ela observa, testa e ajusta. Otimismo forçado fecha os olhos para perigos. Pessimismo automático inventa perigos onde há apenas dúvida. Realismo exige disponibilidade para encontrar aquilo que existe, inclusive quando contraria seu hábito. Depois da pausa, escreva ou diga mentalmente: o que sei é isto. O que estou supondo é aquilo. O que preciso descobrir ou fazer agora? Esse pequeno formato impede que os níveis se misturem. Talvez você saiba que cometeu um erro, suponha que perderá o emprego e precise conversar com o responsável para compreender o impacto. A verdade deixa de ser negada, enquanto a imaginação perde o posto de profecia. Com prática, você perceberá um detalhe decisivo. A primeira interpretação não precisa ser a última. A mente automática pode iniciar a conversa, mas não precisa encerrá-la. Há espaço para revisão. Tal como corrigimos uma rota ao receber novas informações, também podemos atualizar significados. Nem todo pensamento merece debate prolongado. Certas frases são apenas ruído produzido por cansaço, comparação ou memória. Nesses casos, responder a cada argumento alimenta o ciclo. Você pode notar: minha mente está oferecendo a ideia de que não dou conta e voltar à ação disponível. A frase existe: a obediência é opcional. Quanto mais você diferencia pensamento de prova, menos depende de sentir certeza para avançar. O objetivo não é alcançar uma cabeça vazia, mas uma relação adulta com a atividade mental. Ideias serão recebidas como hipóteses, não como ordens. Algumas revelarão necessidades reais, outras apontarão feridas antigas, muitas passarão quando não encontrarem audiência. Essa nova relação muda a maneira como você se vê. Se pensamentos não são identidade nem evidência automática, uma manhã de medo não define sua coragem. Uma recaída em autocrítica não cancela o aprendizado. A mente pode produzir a sentença conhecida, e você ainda assim escolher uma resposta diferente. É nessa diferença entre ouvir e seguir que a autonomia começa a ganhar corpo. Capítulo 4. A precisão que liberta. Muita gente tenta substituir uma voz cruel por frases excessivamente positivas. Diante do espelho, repete que é extraordinária, invencível ou capaz de qualquer coisa. Durante alguns minutos, sente entusiasmo. Quando surge uma dificuldade real, o encanto se desfaz. A mente encontra a distância entre a afirmação e a experiência. Depois, usa essa distância para renovar a crítica. Não é necessário se convencer de que tudo dará certo. Você precisa aprender que poderá responder ao que acontecer. A primeira promessa depende do mundo. A segunda nasce de uma relação confiável consigo. Uma busca certeza sobre o resultado. A outra desenvolve capacidade de presença, correção e continuidade. Pense em alguém prestes a enfrentar uma entrevista. Dizer: serei o melhor candidato e certamente conseguirei a vaga. Pode aumentar a pressão. Qualquer hesitação passa a ameaçar a narrativa. Uma formulação precisa seria: posso me preparar, escutar com atenção e responder com honestidade. O resultado não está totalmente sob meu controle. Essa frase não produz euforia, mas oferece chão. Precisão é uma forma de respeito. Ela não minimiza a dor, tampouco amplia o problema para combinar com o medo. Quando algo falha, descreve o que ocorreu e separa a consequência de identidade. Se você magoou alguém,
Não precisa escolher entre declarar-se uma pessoa horrível e fingir que nada aconteceu. Pode reconhecer o dano, ouvir, reparar quando possível e investigar o comportamento que precisa mudar. Uma voz interna madura utiliza verbos de ação. Em vez de "sou péssimo com dinheiro", diz "evitei olhar as contas e preciso organizá-las". No lugar de "não tenho disciplina", reconhece "tenho cedido ao impulso quando o desconforto aparece". Verbo indica movimento. Rótulo produz prisão. A linguagem não resolve sozinha, mas determina se o problema terá porta. Tal cuidado inclui a maneira de avaliar progresso. Quem vive sob a sentença de insuficiência costuma adotar critérios móveis. Ao alcançar um objetivo, imediatamente o reduz. Era fácil, qualquer pessoa faria, demorou demais. Logo depois, estabelece uma exigência maior. Assim, nenhuma evidência consegue entrar. O sistema foi organizado para manter a acusação, não para examinar a realidade. Da mesma forma, fracassos precisam ser examinados sem espetáculo. Pergunte o que estava sob seu controle, qual decisão prejudicou o processo, que informação faltava e o que será feito de modo diferente. Evite transformar análise em interrogatório. O propósito é aprender, não extrair confissão. Existe uma diferença profunda entre exigir e orientar. A exigência diz: você tem de conseguir, senão não vale nada. A orientação afirma: isto importa, vamos construir condições e agir. Ambas podem gerar esforço, porém apenas a segunda preserva energia para continuar. Sob ameaça, cada obstáculo parece prova de incapacidade. Com orientação, dificuldade se torna dado do caminho. Você pode praticar essa mudança em tarefas pequenas. Ao perceber que está atrasado, não use 5 minutos para insultar-se. Verifique o próximo compromisso, comunique o necessário e reorganize o que for possível. Quando esquecer algo, crie um apoio externo em vez de declarar falha moral. Se a atenção estiver dispersa, reduza estímulos e escolha uma ação de 15 minutos. A mente aprende confiabilidade por meio de respostas concretas. Precisão também protege contra a responsabilidade indevida. Pessoas acostumadas a provar valor tendem a assumir emoções, expectativas e problemas que pertencem aos outros. Se alguém está frustrado, logo procuram o que fizeram de errado. Quando um projeto enfrenta obstáculos, carregam mais do que sua parte para evitar julgamento. Uma avaliação exata pergunta: qual é realmente a minha parcela? Nem zero, nem tudo. Apenas a parcela verdadeira. Esse critério melhora relações. Você consegue pedir desculpas sem rastejar, dizer não sem fabricar justificativas intermináveis e escutar críticas sem absorvê-las por inteiro. Parte do que o outro diz pode ser útil, outra parte talvez revele suas preferências, feridas ou limites. Maturidade não consiste em aceitar toda a avaliação, consiste em considerar com abertura e decidir com discernimento. Em dias difíceis, a linguagem precisa ficar mais simples. Cansaço e estresse reduzem nuance. A mente volta aos absolutos porque eles exigem menos trabalho. Nesses momentos, procure uma frase pequena e verificável. Estou sobrecarregado, não condenado. Ainda não sei. Posso perguntar. Cometi um erro, agora vou reparar. O desconforto está alto. A decisão pode esperar 20 minutos. Não são mantras de grandeza, são instruções de retorno. Talvez a crítica interna responda: que gentileza produzirá acomodação? Observe os fatos. Humilhação ajudou você a aprender ou apenas tornou os erros mais secretos? Ameaça sustentou hábitos ou gerou ciclos de esforço extremo e abandono? O medo de falhar melhorou sua criatividade ou a deixou estreita? A experiência costuma mostrar que segurança interna não reduz responsabilidade. Ela torna possível enxergar falhas sem desmoronar. Ser preciso é aceitar limites. Você não pode controlar a impressão que causa em todos, recuperar cada oportunidade, desempenhar todas as funções com excelência, nem impedir que alguém se decepcione. A tentativa de negar esses limites alimenta a sensação de insuficiência, pois ninguém consegue cumprir uma tarefa impossível. Reconhecer fronteiras humanas retira da mente um contrato que jamais poderia ser honrado. Ao mesmo tempo,
Limites não servem como desculpa para desistir antes de tentar. Precisão diz: não controlo tudo, mas há algo que posso fazer. Essa combinação de humildade e agência forma uma base estável. Você abandona a fantasia de invulnerabilidade sem entregar a direção. Pouco a pouco, a voz interna deixa de ser uma comentarista hostil e se transforma em orientadora. Ela chama a atenção para o que importa, identifica riscos, propõe correções e respeita o tempo da aprendizagem. Quando o diálogo interior assume esse tom, o corpo já não precisa defender-se de si mesmo. Energia antes usada em combate torna-se disponível para viver. Liberdade mental não é acreditar sempre em ideias agradáveis. É conseguir permanecer diante da verdade sem usar a verdade como arma contra a própria dignidade. A partir daí, pensar deixa de ser um julgamento contínuo e passa a cumprir sua função mais nobre: compreender o presente para escolher o próximo passo. Capítulo 5. O preço de se provar o tempo todo. A necessidade de demonstrar valor raramente parece um problema no início. Ela pode vestir a aparência de ambição, generosidade ou responsabilidade. Você chega antes, entrega mais, percebe necessidades sem que peçam e evita dar trabalho. As pessoas elogiam sua dedicação. Por dentro, entretanto, existe uma condição silenciosa. Se eu parar, talvez descubram que não mereço estar aqui. Viver assim produz resultados e exaustão na mesma medida. Nenhuma conquista encerra a prova, porque o juiz interno invalida evidências favoráveis. Um elogio gera alívio breve. Logo surge a dúvida: será que falaram por educação? Uma promoção confirma a competência durante uma semana. Depois, aumenta o medo de não corresponder. O reconhecimento não entra como alimento. Funciona como dose temporária contra uma insegurança que permanece intacta. No trabalho, esse padrão transforma tarefas em avaliações existenciais. Você demora a começar porque deseja garantir perfeição. Depois, corre contra o tempo, revisa além do necessário e entrega já esperando crítica. Pode também aceitar prazos impossíveis para evitar que alguém pense que lhe falta capacidade. A agenda fica cheia não só de obrigações, mas de tentativas de comprar segurança. Nas relações, provar valor assume outras formas. Talvez ofereça disponibilidade constante, esconda incômodos e antecipe desejos. A expectativa é que, sendo indispensável, você se torne impossível de abandonar. O paradoxo é doloroso. Quanto mais se adapta para preservar o vínculo, menos permite que o outro conheça quem está sendo amado. A proximidade aumenta por fora, enquanto a solidão cresce por dentro. Até o descanso pode ser invadido. Sentado no sofá, você calcula o que deveria estar fazendo. Durante uma viagem, verifica mensagens para assegurar que não se tornará dispensável. Um domingo tranquilo provoca culpa sem nome. O corpo interrompe o trabalho, mas a mente continua apresentando relatórios ao tribunal. Esse custo não aparece apenas como cansaço. Ele reduz criatividade, pois experimentar inclui risco de parecer iniciante. Enfraquece intimidade, porque necessidades são vistas como fraqueza. Prejudica decisões, já que a pergunta "o que faz sentido para mim?" é substituída por "o que fará com que me aprovem?" Aos poucos, a vida se organiza em torno da prevenção de um veredito. Talvez você esteja acostumado a chamar isso de padrão elevado. Padrões podem orientar excelência. A diferença está no que acontece quando não são alcançados. Um critério saudável produz avaliação e ajuste. A exigência ligada ao valor pessoal desencadeia vergonha, ocultação e ataque. Na primeira situação, você ainda é alguém aprendendo. Já na segunda, vira o próprio fracasso. Interromper esse ciclo exige suportar a sensação de não estar se justificando. Você entrega um trabalho bom sem acrescentar horas para eliminar toda possibilidade de crítica. Diz não a um pedido que ultrapassa seus limites. Permite que alguém fique levemente desapontado. Descansa antes de chegar ao colapso. Em cada caso, a ansiedade poderá dizer que algo terrível acontecerá. Sua tarefa é permanecer tempo suficiente para que a realidade responda. Talvez algumas pessoas reajam mal. Quem se beneficiava da sua falta de limites pode chamar equilíbrio de egoísmo. Um ambiente que premia a exaustão
Talvez interprete cuidado como desinteresse. A mudança não garante aprovação, ela oferece informação. Relações e contextos que só funcionam quando você se abandona revelam o preço que estavam cobrando. Considere uma cena simples. Alguém pede ajuda num dia em que sua agenda já está cheia. O impulso é aceitar imediatamente e descobrir depois como suportar. Antes de responder, reconheça 3 elementos: a necessidade do outro, sua capacidade real e a consequência de dizer sim. Talvez possa ajudar em outro horário, oferecer uma parte ou recusar. Qualquer escolha honesta vale mais do que um sim ressentido. Quando deixa de provar valor, você não se torna indiferente. Passa a contribuir por decisão, não por medo. A generosidade ganha limites que a preservam. O trabalho recebe empenho, sem devorar identidade. Afeto pode circular sem contrato secreto. Outro preço da prova constante é a comparação. A mente observa a vitrine alheia, procurando medidas para condenar seu bastidor. Alguém mais jovem alcançou algo. Logo você está atrasado. Um conhecido parece seguro. Portanto, sua dúvida é defeito. Nada se sabe sobre custos, circunstâncias, prioridades ou sofrimento daquela pessoa. Mesmo assim, a imagem é usada como sentença. Comparar pode oferecer informação quando há contexto e propósito. Você analisa uma habilidade, identifica uma referência e aprende. Fora disso, a comparação funciona como automutilação cognitiva. Recorta um aspecto favorável do outro e o coloca contra sua insegurança mais sensível. Se perceber esse movimento, pergunte: o que admiro aqui que posso traduzir para a minha realidade? A inveja ou a dor talvez revele um desejo legítimo. Transforme o desejo em direção, não em desprezo por si. A mudança começa a aparecer quando pequenos fracassos deixam de provocar catástrofe interna. Você esquece um compromisso, pede desculpas e cria um lembrete. Recebe um não, sente a decepção e continua inteiro. Alguém discorda e o vínculo não desaba. Cada episódio oferece uma evidência nova. Dignidade não precisa ser reconquistada após toda imperfeição. O preço de se provar o tempo todo é pago com atenção, espontaneidade e descanso. Nenhuma aprovação externa devolve completamente esses recursos enquanto a acusação permanecer dentro. Ao recusar o julgamento como motor, você talvez produza menos espetáculo e mais consistência. A vida deixa de ser uma audição interminável. Então, em vez de perguntar se foi suficiente para merecer existir naquele dia, você pode perguntar algo muito mais vivo. Estive presente no que escolhi fazer? Capítulo 6. O intervalo da escolha. Entre um gatilho e uma reação, existe um intervalo, embora muitas vezes você só o perceba depois. A crítica chega, o corpo aquece, a defesa sai pela boca. Logo depois, a insegurança provoca adiamento, e a distração ocupa o lugar da tarefa. Horas mais tarde, você pensa que deveria ter agido de outra maneira. O intervalo existiu. Estava apenas encoberto pela velocidade do hábito. Ampliá-lo é uma habilidade, não um traço de personalidade. Em momentos calmos, parece fácil escolher. Sob ameaça emocional, o organismo prioriza a rapidez. Por isso, não basta compreender intelectualmente que pensamentos podem ser questionados. É preciso criar um procedimento simples o suficiente para ser lembrado quando a mente estiver estreita. Comece interrompendo o movimento automático. Se for possível, não responda ainda. Não envie a mensagem, não tome a decisão e não abandone a tarefa. Uma pausa de 90 segundos não resolve o problema. Impede apenas que a primeira descarga resolva por você. Caso a situação exija resposta imediata, reduza a velocidade da fala e use poucas palavras. Em seguida, reconheça o que está acontecendo no corpo. Talvez haja pressão no peito, calor no rosto, tremor nas mãos ou vazio no estômago. Nomear sensações retira a experiência do campo vago da catástrofe. Meu corpo está ativado. É diferente de tudo está desmoronando. A primeira frase descreve um estado passageiro. Já a segunda anuncia um destino. Depois, identifique a sentença acionada. Pergunte: o que este momento parece provar sobre mim? A resposta pode ser desconfortável, que você é incompetente, indesejável, fraco ou descartável. Não tente corrigir imediatamente.
Ouça com precisão. Um medo claramente formulado perde parte do poder que tinha quando circulava sem nome. Agora verifique o fato. O que aconteceu sem adjetivos? Que informação está faltando? Qual interpretação alternativa merece consideração? Esse exame não precisa durar muito. Em certas ocasiões, a verdade será que alguém ultrapassou um limite ou que você cometeu uma falha séria. A pausa não existe para inocentar, mas para permitir resposta proporcional. Por último, escolha a próxima ação que respeita a realidade e dignidade. Talvez seja pedir esclarecimento, admitir um erro, marcar uma conversa, terminar uma pequena parte da tarefa ou deixar o assunto para a manhã seguinte. A ação deve caber no presente. Planos gigantes servem com frequência para aliviar a ansiedade sem produzir movimento. Imagine que você receba uma mensagem. Precisamos conversar amanhã. A sentença antiga prevê demissão, ruptura ou humilhação. O corpo entra em alerta. Sem intervalo, você pode enviar perguntas insistentes, passar a noite revendo tudo ou preparar uma defesa agressiva. Aplicando o processo, percebe a ativação, nomeia o medo de ser rejeitado e reconhece o único fato disponível. Há uma conversa marcada. A ação responsável talvez seja perguntar se precisa preparar algo e depois retornar ao que estava fazendo. O intervalo não elimina a ansiedade. Ele impede que a ansiedade recrute comportamento para confirmar a própria história. Se você manda 10 mensagens e recebe uma resposta impaciente, a mente usa essa impaciência como prova de rejeição. Assim, uma previsão cria ações que aumentam a chance do resultado temido. Escolher com pausa rompe esse circuito. Não transforme o intervalo em nova prova de perfeição. Haverá vezes em que você reagirá e só perceberá depois. Nesse caso, a consciência tardia ainda tem valor. Reconstitua a sequência sem se atacar. Qual foi o gatilho, onde o corpo reagiu? Que frase apareceu? O que você fez? Essa revisão prepara reconhecimento mais cedo na próxima ocasião. Reparar também faz parte da escolha. Se respondeu de modo injusto, volte e diga: fiquei na defensiva e falei de uma forma que não considero correta. Quero retomar. Uma reparação verdadeira não usa o passado como desculpa nem exige perdão imediato. Ela assume o impacto e demonstra uma direção diferente. À medida que pratica, o intervalo se torna perceptível no corpo. Talvez você note um segundo de silêncio antes do sim automático, uma respiração antes da justificativa ou a vontade de abrir o telefone quando o trabalho fica difícil. Esses sinais são portas. O hábito ainda está presente, mas já não opera completamente escondido. Escolher não significa sentir vontade. Em muitos dias, a atitude coerente virá acompanhada de medo, preguiça ou dúvida. Esperar alinhamento emocional completo devolve autoridade ao estado do momento. Você pode agir com desconforto sem violentar-se. A diferença está em oferecer uma direção pequena, adequada e consciente. Também é necessário saber quando não escolher ainda. Sob exaustão extrema, fome, uso de álcool ou forte ativação, a capacidade de discernimento diminui. Adiar uma decisão importante pode ser sabedoria. Não fuga. Diga: não quero responder enquanto estou assim. Retomarei amanhã às 10. Definir um momento de retorno evita que a pausa vire evasão. O poder desse intervalo parece modesto diante de grandes sonhos. Contudo, uma vida é moldada exatamente nesses pontos discretos. O limite aceito ou mantido, a palavra lançada ou contida, a tarefa evitada ou iniciada, o pedido de ajuda feito ou silenciado. Identidade não surge apenas de intenções. Ela se consolida nas respostas repetidas. Cada pausa consciente envia uma mensagem nova ao sistema interior. Urgência não é autoridade. Medo não é profecia. Crítica não é definição. Você pode escutar sinais sem entregar-lhes o comando. Com o tempo, o espaço entre sentir e agir deixa de parecer vazio. Torna-se o lugar onde sua liberdade aprende a respirar. Capítulo 7. Sem se abandonar para pertencer. A ferida da insuficiência fica especialmente visível quando outra pessoa entra em cena. Sozinho, você pode sustentar certas convicções. Diante de um olhar desapontado, uma demora ou uma mudança de tom, o antigo medo desperta.
De repente, preservar o vínculo parece exigir que você se ajuste, se explique ou desapareça um pouco. Essa reação transforma relações em exames. Você monitora expressões, calcula palavras e tenta impedir qualquer desconforto. Se alguém fica em silêncio, sente-se responsável por restaurar a harmonia. Quando surge um conflito, a prioridade não é compreender o que aconteceu, mas provar que continua merecendo afeto. O encontro deixa de ocorrer entre duas pessoas e passa a ser conduzido por uma ameaça invisível. Pertencer de verdade, porém, inclui o risco de ser conhecido. Quem mostra apenas a versão conveniente recebe aceitação por uma máscara e continua perguntando se seria amado sem ela. A segurança procurada através da adaptação nunca chega, porque o próprio método impede a resposta. Para descobrir quais vínculos suportam sua presença, será necessário aparecer com limites, preferências e necessidades. Isso não autoriza brutalidade em nome de autenticidade. Sinceridade sem cuidado pode ser descarga, não coragem. O objetivo é deixar de abandonar-se enquanto continua considerando o outro. Você pode dizer, não consigo assumir isso agora, sem acusar. Também pode ouvir, fiquei magoado, sem responder. Então sou uma pessoa terrível. Uma conversa adulta comporta impacto e dignidade ao mesmo tempo. Repare na diferença entre culpa e responsabilidade dentro de um conflito. A culpa procura encerrar rapidamente a tensão. Pede desculpas por tudo, promete mudanças impossíveis e tenta recuperar a aprovação. Responsabilidade permanece mais tempo, na verdade. Ela pergunta o que fez, qual foi a consequência, que reparação é possível e qual parte não lhe pertence. Esse processo pode ser desconfortável, mas evita acordos construídos sobre medo. Talvez você tenha se tornado especialista em adivinhar necessidades. Antes que o outro peça, já oferece. Quando ninguém percebe seu esforço, sente dor e ressentimento. Por trás da generosidade, havia uma esperança silenciosa de reciprocidade. Em vez de condenar essa esperança, torne-a falável. Pedir ajuda ou cuidado oferece ao outro a possibilidade de responder. Esperar que ele decifre sinais mantém ambos presos a um contrato que nunca foi discutido. No ambiente profissional, o autoabandono costuma aparecer como disponibilidade ilimitada. Você aceita mais uma demanda, responde fora do horário e esconde dúvidas para não parecer despreparado. O curto prazo traz elogios. Depois surgem erros, irritação e queda de qualidade, pois nenhum sistema funciona sem capacidade finita. Um limite informado cedo protege melhor o trabalho do que um sacrifício prometido em silêncio. Experimente trocar. Preciso mostrar que consigo, por preciso deixar claro o que é necessário para conseguir. Talvez falte prazo, informação, treinamento ou divisão de tarefas. Nomear condições não é fraqueza, é competência. Pessoas confiáveis não são aquelas que dizem sim a tudo. São as que avaliam, comunicam e cumprem o que assumiram. Algumas relações resistirão à mudança. Ao deixar de se explicar excessivamente, alguém poderá interpretar sua firmeza como distância. Quando parar de resolver problemas alheios, talvez escute que mudou. Essa observação pode estar correta. Você mudou a função que exercia. O vínculo então precisará encontrar uma forma mais recíproca ou revelar que dependia da sua submissão. Não use essa possibilidade para cortar pessoas ao primeiro desconforto. Padrões relacionais são cocriados e levam tempo para se reorganizar. Comunique o que está fazendo, diga que deseja ajudar sem prometer o que não pode entregar, ou que precisa de alguns minutos antes de responder durante conflitos. Observe se existe espaço para negociação. Mudança madura combina limite com conversa. Em certas ocasiões, o medo de perder alguém será real. Nenhuma habilidade mental garante permanência. Pessoas escolhem partir, relações terminam e ambientes deixam de servir. A autonomia não impede luto. Ela evita que, para fugir do luto possível, você se perca antecipadamente. Manter-se inteiro não assegura que todos fiquem. Assegura que a sua companhia não desapareça quando alguém vai embora. Considere a próxima situação em que desejar dizer sim, enquanto o corpo inteiro sinaliza não. Em vez de responder no impulso, peça tempo. Vou verificar e lhe digo mais tarde.
Use a pausa para distinguir cuidado de medo. Você quer contribuir ou está tentando controlar a imagem que farão de você? Tem recursos ou pagará com ressentimento? A escolha poderá ser sim, mas será um sim consciente. Faça o mesmo quando precisar expressar incômodo. Fale sobre comportamento e impacto, não sobre caráter. Quando o combinado mudou sem aviso, fiquei sobrecarregado. Preciso que conversemos antes. Essa forma não garante uma reação ideal. Oferece, contudo, uma mensagem clara sem transformar o outro em inimigo, nem você em réu. A mente antiga dirá que pertencimento exige suavizar toda a aresta. Experiências novas ensinarão outra coisa. Vínculos vivos suportam diferença, reparação e limites. Onde isso não for possível, haverá informação importante. Seu valor não cresce quando alguém concorda, nem diminui quando alguém se frustra. À medida que deixa de se abandonar, a qualidade da presença muda. Você escuta sem preparar defesa, oferece sem contabilizar secretamente e recusa sem fabricar desprezo. O afeto ganha espaço para ser escolha. Pela primeira vez, pertencer não significa caber numa forma estreita. Significa participar de uma relação, levando consigo a pessoa que antes ficava do lado de fora. Você. Capítulo 8. Quando a velha mente retorna. Depois de algumas semanas de prática, talvez você perceba mais calma. Certas situações já não provocam o mesmo turbilhão, e pequenas decisões parecem mais simples. Então chega um dia ruim. Uma crítica toca o ponto exato. O sono foi insuficiente. Várias pressões se acumulam. A voz antiga retorna com força e declara que nada mudou. Essa conclusão é uma das armadilhas mais persistentes do processo. Você imagina que transformação verdadeira deveria eliminar recaídas. Ao encontrar novamente um pensamento conhecido, interpreta sua presença como fracasso. Porém, aprender não apaga instantaneamente os caminhos anteriores. Sob cansaço ou ameaça, a mente tende a usar rotas que conhece há mais tempo. O sinal de mudança não é nunca voltar ao padrão. É reconhecer mais cedo, causar menos dano e retornar com mais habilidade. Antes, uma crítica talvez conduzisse a 3 dias de isolamento. Agora, pode gerar uma noite difícil e uma conversa honesta na manhã seguinte. A emoção ainda dói, mas já não governa a mesma extensão de vida. Esse encurtamento merece ser visto. Resistência também aparece quando escolhas novas começam a funcionar. Parece estranho, mas a familiaridade da dor oferece uma identidade conhecida. Se você não estiver tentando provar valor, quem será? Caso deixe de antecipar desastres, como se protegerá? Sem o papel de resolver todos os problemas, ainda haverá lugar para você? Tais perguntas mostram que o padrão não era apenas pensamento, era organização de pertencimento e segurança. Por isso, dias tranquilos podem produzir inquietação. Acostumado ao alerta, o corpo interpreta paz como descuido. Você procura algo errado, abre notícias, revisita conversas ou cria tarefas desnecessárias. O sistema tenta recuperar a atenção familiar. Nesse momento, não confunda a ausência de ameaça com vazio. Ficar em paz também precisa ser aprendido. Quando a velha mente voltar, evite 2 respostas extremas. A primeira é obedecer como antes. Outra consiste em atacá-la, por ainda existir. Ambas preservam o conflito. Uma alternativa mais firme seria reconhecer: estou usando uma rota antiga porque hoje estou vulnerável. Vou reduzir o dano e cuidar das condições. Essa frase combina compreensão com direção. Verifique primeiro o básico. Como estão sono, alimentação, movimento, excesso de estímulo e carga de trabalho? Nem toda crise exige análise profunda. Às vezes, um cérebro exausto produz interpretações sombrias porque perdeu flexibilidade. Atender o corpo não resolve todas as questões, mas melhora a qualidade da mente que irá enfrentá-las. Depois diminua o horizonte. Em períodos de regressão, pensar no mês inteiro pode aumentar impotência. Pergunte o que precisa ser protegido nas próximas 2 horas. Talvez seja não enviar uma resposta hostil, comer, terminar uma obrigação essencial ou telefonar para alguém confiável. Uma ação modesta impede que o estado passageiro se transforme numa sequência de consequências.
Há recaídas que revelam uma camada ainda não cuidada. Você consegue estabelecer limites no trabalho, porém desaba diante da família. Lida melhor com erros privados, mas sente vergonha intensa quando é observado. Em vez de dizer que voltou ao início, reconheça a especificidade. O aprendizado chegou a alguns contextos e ainda precisa ser levado a outros. Procure não transformar autoconhecimento em vigilância obsessiva. Monitorar cada pensamento à espera de uma falha mantém você centrado no medo. A consciência saudável é ampla, nota o padrão e também o ambiente, as pessoas, a tarefa, o prazer possível. O objetivo é viver com a mente, não passar o dia inteiro fiscalizando-a. Uma prática útil consiste em definir sinais de retorno. Talvez sejam cancelar planos, abrir aplicativos sem intenção, imaginar conversas repetidamente ou usar palavras absolutas consigo. Escolha 2 sinais que realmente aparecem em sua vida. Ao notá-los, não conclua, estou piorando. Trate-os como aviso para diminuir a velocidade e recuperar estrutura. Prepare ainda uma resposta simples para esses dias. Pode ser tomar banho, caminhar sem telefone, escrever o fato e a história, organizar apenas a próxima tarefa ou procurar alguém que saiba escutar sem alimentar catástrofes. Decidir em período calmo reduz a necessidade de improvisar quando a clareza estiver baixa. O apoio de outra pessoa não substitui a autonomia. Ser autônomo inclui reconhecer quando a própria perspectiva ficou estreita. Uma conversa segura pode devolver proporção. Se o sofrimento for persistente, intenso ou comprometer funções básicas, buscar ajuda profissional é um ato de responsabilidade. A mente não precisa tratar sozinha tudo o que carrega. Certas quedas exigirão reparação. Talvez você volte a aceitar algo que não podia cumprir, exploda numa conversa ou abandone uma tarefa importante. Não use o aprendizado como desculpa. Assuma o ocorrido, limite o prejuízo e identifique o ponto em que poderia intervir da próxima vez. Vergonha prolongada não repara. Ação responsável, sim. Também haverá dias em que nenhuma técnica produzirá alívio imediato. Você fará a pausa, questionará a interpretação e ainda se sentirá mal. Isso não torna a prática inútil. O propósito nunca foi fabricar emoções agradáveis sob comando. Foi evitar que uma emoção difícil se convertesse automaticamente em abandono de si. Marque as voltas, não apenas as quedas. Registre quando percebeu o excesso antes de agir, quando pediu tempo, quando voltou à tarefa depois de fugir, quando corrigiu o tom ou aceitou ajuda. Esses momentos formam a evidência de uma identidade nova. Ela não é a pessoa que nunca se desorganiza. É aquela que sabe reencontrar-se. A velha mente pode visitar você por muitos anos, especialmente em territórios sensíveis. Com o tempo, sua presença deixará de soar como destino. Será reconhecida como eco. Ecos repetem sons anteriores, mas não criam ordens. Você os escuta, localiza a origem e continua caminhando. Capítulo 9. Guardar a própria atenção. Uma mente vulnerável ao julgamento não é influenciada apenas pelo que pensa espontaneamente. O ambiente fornece matéria-prima o dia inteiro. Notícias, comentários, vídeos, conversas e notificações disputam o direito de dizer o que importa. Sem critérios, sua atenção se torna uma porta aberta por onde entram urgências alheias, padrões impossíveis e comparações incessantes. Aquilo que recebe atenção ganha peso psicológico. Isso não quer dizer que pensar em algo o fará acontecer. Significa que o cérebro passa a encontrá-lo com mais facilidade, organizar emoções ao redor dele e oferecer comportamentos compatíveis. Se você consome horas de imagens que ressaltam sucesso, beleza e produtividade sem contexto, a própria vida pode parecer inadequada, mesmo que nada nela tenha piorado. Proteger a atenção não exige isolamento do mundo, pede escolha. Antes de abrir uma tela por hábito, pergunte o que está buscando: informação, descanso, conexão ou anestesia. A resposta modifica o uso. 10 minutos conscientes podem cumprir uma função. 1 hora sem intenção frequentemente deixa apenas agitação. O telefone não é o único invasor. Conversas repetidas sobre medo, ambientes de cinismo e relações baseadas em crítica também treinam percepção.
Depois de algum tempo, você começa a usar dentro de si o mesmo tom que ouve fora. Isso não significa abandonar qualquer pessoa negativa. Significa notar o efeito, estabelecer duração, mudar de assunto quando possível e buscar fontes que ampliem realidade em vez de estreitá-la. Sua atenção precisa de períodos sem entrada. O silêncio pode ser desconfortável porque revela pensamentos que a estimulação mantinha encobertos. Ao desligar o ruído, talvez surja uma lista de pendências, uma tristeza ou a antiga acusação. Não preencha imediatamente o espaço. Fique alguns minutos e permita que a experiência exista sem transformá-la em emergência. No início, escolha uma pausa curta. Caminhe até a janela sem levar o aparelho. Tome uma bebida sem consumir conteúdo. Espere alguns minutos antes de ouvir algo no trajeto. A finalidade não é atingir um estado especial. É demonstrar ao sistema que a ausência de estímulo não representa perigo. Aos poucos, a quietude deixa de parecer buraco e se torna lugar de reorganização. Foco é outra forma de proteção. A mente que alterna continuamente entre tarefas perde profundidade e termina o dia sem evidência de conclusão. Essa sensação alimenta a sentença de incapacidade. Para quebrar o ciclo, escolha uma atividade e defina um intervalo realista. Durante esse tempo, mantenha visível apenas o que serve ao trabalho. Quando a vontade de escapar surgir, observe-a como impulso treinado, não como necessidade. Finalizar pequenos ciclos constrói confiança. Responder uma mensagem importante, organizar uma superfície, ler 5 páginas ou concluir uma etapa oferece ao cérebro um registro concreto. Eu posso direcionar e completar. O objetivo não é aumentar produtividade indefinidamente. É diminuir a fragmentação que faz você se sentir ausente da própria vida. Escolher foco também implica aceitar renúncia. Enquanto você cuida de uma tarefa, outras permanecem sem atenção. A mente insuficiente odeia essa limitação e tenta manter tudo aberto para provar capacidade. O resultado é presença parcial em todos os lugares. Fechar algumas portas por um período não significa negligência. Permite que uma escolha seja inteira. Crie fronteiras compatíveis com sua realidade. Talvez notificações possam ficar desativadas durante a primeira hora da manhã. Quem trabalha em contextos imprevisíveis pode manter apenas um canal de urgência. Certas pessoas se beneficiarão de retirar aplicativos da tela inicial. Outras precisarão combinar horários de resposta. Não copie rituais como se fossem virtudes. Um bom limite serve ao que importa e pode ser sustentado. Descanso faz parte dessa guarda. Não se trata apenas de interromper trabalho, mas de permitir experiências sem função de desempenho. Música, contato com natureza, brincadeira, conversa e sono devolvem amplitude à percepção. Quem só descansa para voltar a produzir, transforma cuidado em manutenção de máquina. Você é uma pessoa antes de ser recurso. Em períodos de maior fragilidade, seja criterioso com decisões e exposição. Talvez não seja o melhor momento para comparar trajetórias, participar de discussões hostis ou buscar a avaliação de quem costuma ferir. Proteger-se temporariamente não equivale a fugir para sempre. É reconhecer que a abertura saudável inclui saber quando a pele precisa de abrigo. Ao mesmo tempo, não use proteção para construir uma bolha na qual nada contraria você. A atenção madura consegue encontrar perspectivas diferentes sem entregar identidade a cada opinião. O critério é a qualidade do encontro. Isto me informa, desafia com respeito ou apenas me desregula sem acrescentar compreensão. Guarde também espaços de contato direto com a realidade. Faça a tarefa em vez de assistir a mais um vídeo sobre como fazê-la. Converse com a pessoa em vez de interpretar suas publicações. Experimente antes de buscar a estratégia perfeita. A mente ansiosa consome informação para adiar exposição. A experiência oferece dados que nenhum planejamento consegue antecipar. Com o tempo, você perceberá que a atenção é uma forma cotidiana de voto. Cada retorno ao que importa fortalece determinada maneira de estar. Não há necessidade de vencer todas as distrações. Basta interromper a entrega automática e escolher novamente. A repetição dessa escolha reduz o poder do que é apenas barulhento. Quando a atenção volta a pertencer a você,
O mundo não fica silencioso. Continuam existindo demandas, seduções e conflitos. O que muda é a hierarquia. Nem todo estímulo recebe entrada, nem toda urgência ganha prioridade, nem toda opinião se torna espelho. Nesse espaço protegido, a voz interna tem condições de amadurecer, e sua vida deixa de ser moldada pelo que gritou mais alto naquele dia. Capítulo 10. Tornar-se alguém que retorna. Durante muito tempo, talvez você tenha imaginado a transformação como chegada. Um dia, estaria confiante, livre de autocrítica e capaz de agir sem medo. Essa imagem oferecia esperança, mas também adiava a vida. Enquanto a versão ideal não aparecia, a pessoa presente parecia provisória e insuficiente. Uma identidade mais estável nasce quando você abandona a exigência de conclusão. Não precisa tornar-se alguém que nunca duvida. Pode ser alguém que não entrega decisões importantes à dúvida. Em vez de nunca se ferir, aprende a cuidar da ferida sem convertê-la em definição. O objetivo deixa de ser invulnerabilidade e passa a ser retorno. Retornar significa perceber que saiu de si e escolher um gesto de reencontro. Às vezes, será uma pausa antes de aceitar um pedido. Em outras ocasiões, consistirá em retomar uma tarefa depois de horas de fuga. Pode assumir a forma de uma desculpa sem auto-humilhação, de uma noite de descanso ou da coragem de pedir orientação. O gesto muda conforme o momento, a direção permanece. Essa identidade é construída por evidências discretas. A mente observa o que você faz depois de errar. Se recebe insulto interno e abandono, aprende que falhas são perigosas. Quando encontra análise e reparação, descobre que é possível continuar. Cada resposta ensina quem você é mais profundamente do que qualquer declaração diante do espelho. Por isso, mantenha promessas pequenas. Quem se sente insuficiente costuma criar planos enormes para compensar anos em poucos dias. A intensidade produz esperança, depois cansaço e nova condenação. Uma promessa modesta, cumprida repetidamente, vale mais para a confiança do que um juramento grandioso abandonado na primeira semana. Escolha compromissos que dependam sobretudo de você. Vou ser aprovado. Está sujeito à decisão alheia. Estudarei durante 30 minutos e pedirei esclarecimento sobre minhas dúvidas. Pode ser praticado. Não ficarei ansioso. É impossível de garantir. Quando a ansiedade aparecer, esperarei antes de enviar mensagens. Oferece comportamento observável. Confiança cresce quando a palavra interna encontra ação. Não confunda consistência com repetição rígida. A vida muda e um compromisso saudável precisa adaptar forma sem perder sentido. Se hoje não há energia para uma hora de trabalho, talvez 15 minutos preservem a direção. Em doença ou luto, consistência pode significar aceitar cuidado. A mente punitiva usa regras contra você. A mente madura usa princípios para orientá-lo. Sua nova imagem pessoal também incluirá contradições. Você pode ser corajoso e sentir medo, competente e precisar de ajuda, generoso e manter limites. Identidades frágeis dependem de pureza. Se houve uma falha, todo o valor desaparece. Uma identidade madura comporta complexidade. O comportamento precisa ser assumido, mas não se torna resumo de uma pessoa inteira. Quando alguém criticar você, não será necessário escolher entre colapsar e desprezar a opinião. Escute, separe o que é útil, faça perguntas e decida. Se nada servir, ainda poderá deixar a avaliação com quem a fez. Esse discernimento mostra que o centro interno ganhou peso. A perspectiva alheia entra como informação, não como sentença. O futuro continuará incerto. Projetos poderão falhar. Pessoas poderão não compreender suas escolhas e dias difíceis voltarão. A diferença é que você não precisará interpretar incerteza como incapacidade. Terá um modo de responder, reduzir velocidade, reconhecer a história, verificar os fatos e realizar a próxima ação coerente. Talvez outras pessoas notem menos pressa em suas explicações, mais clareza nos limites e uma tranquilidade que não depende de ter todas as respostas. Ninguém precisa comentar. A transformação mais importante não depende de plateia. Ela aparece no instante privado em que você comete um erro e se recusa a transformar correção em crueldade.
Haverá perdas associadas a essa mudança. Certos papéis deixarão de caber. Alguns vínculos precisarão de nova forma e metas construídas para impressionar poderão perder sentido. Não confunda esse esvaziamento com falta de direção. Ao retirar aquilo que servia ao medo, abre-se espaço para desejos que antes não conseguiam ser ouvidos. Pergunte então, não, quem preciso provar que sou? Mas, como quero estar diante do que vier? Talvez a resposta inclua honestidade, presença, firmeza ou curiosidade. Esses valores podem ser praticados hoje, em qualquer escala. Você não precisa esperar uma conquista para incorporá-los. Ao agir assim, a frase "você se torna aquilo que pensa" ganha um significado mais sóbrio. Não se trata de imaginar uma realidade e obrigar o mundo a entregá-la. Trata-se de reconhecer que o pensamento repetido orienta a atenção, interpretação e escolha. Essas escolhas, acumuladas, formam modos de viver. A mente não controla todos os acontecimentos. Participa profundamente da pessoa que os atravessa. Você está sempre em formação, mas não é matéria passiva. Pode revisar o que aprendeu, abandonar uma sentença e praticar uma resposta mais justa. Não haverá um último dia de treinamento, porque viver continuará apresentando novidades. Isso não é falha do processo. É a própria maturidade. Não chegar a uma versão final, e sim tornar-se alguém capaz de voltar ao centro quando o mundo, o medo ou o hábito o afastarem. Talvez a voz antiga ainda esteja aí amanhã. Ela poderá comentar seu rosto no espelho, questionar uma decisão ou prever rejeição antes de uma conversa. Agora, porém, você sabe algo que antes não sabia. Ouvir não é obedecer. Entre a frase e o gesto, existe um lugar onde a sua direção pode ser escolhida. Não use essa descoberta para iniciar outra guerra dentro de si. A mente que aprendeu a atacar precisa de liderança, não de um ataque mais sofisticado. Escute o medo, procure o fato e responda com a medida que o presente exige. Algumas vezes será necessário avançar. Em outras, recuar, reparar, pedir ajuda ou descansar será a atitude mais corajosa. Hoje, escolha apenas uma sentença que costuma reduzir você. Escreva-a com exatidão. Ao lado, não coloque um elogio vazio, mas uma orientação verdadeira que abra movimento. Se a sentença diz sempre fracasso, talvez a resposta seja: esta tentativa precisa de ajuste e posso descobrir o próximo passo. Leve essa frase para uma ação pequena antes que o dia termine. É assim que o pensamento deixa de ser prisão e se torna direção. Não por controlar o futuro, negar limites ou eliminar emoções, mas por devolver a você a capacidade de participar conscientemente da própria vida. O mundo continuará maior do que sua vontade. Ainda assim, nenhuma circunstância precisa receber também o poder de definir sua dignidade. A pessoa que você está se tornando não nasce de um momento espetacular. Ela aparece quando você não se humilha depois do erro, quando mantém um limite apesar da culpa, quando tolera não saber e quando retorna após se perder. Cada gesto oferece à mente uma experiência nova. Repetida com paciência, essa experiência se transforma em confiança. Talvez durante anos você tenha acreditado que precisava sentir-se suficiente para começar a viver de outra maneira. A ordem pode ser invertida. Ao tratar-se como alguém digno de cuidado, responsabilidade e verdade, a sensação interna começa a encontrar novas provas. Primeiro vem a escolha. Depois, aos poucos, o coração aprende o que a prática já está ensinando. Sua mente é o lugar onde significados ganham forma, não uma máquina capaz de comandar tudo. Cuide dela sem idolatrá-la. Questione-a sem odiá-la. Oriente-a sem exigir silêncio absoluto. Quando pensamentos antigos retornarem, lembre-se de que você também retornou muitas vezes, e essa capacidade já faz parte de quem é. Agora, antes de seguir para qualquer outra coisa, faça uma pausa. Perceba a próxima frase que surgir sobre você. Não precisa aceitá-la nem expulsá-la. Apenas decida se ela merece orientar o gesto seguinte. Nessa decisão simples, discreta e inteiramente sua, uma vida diferente já começou.